E ainda com isso, vendo as empresas, porque eu também trabalho com empresas de segmentos bastante diversos, a gente vê que às vezes a empresa, quando o empresário não tem alguém que o oriente, ele acaba contratando sistemas e ferramentas diversas, né, que não interagem. Então a gente vê em muitas empresas, pequenas e grandes, né, que o ERP tem uma funcionalidade, o CRM tem outra, nada integra com coisa nenhuma. Para quem não sabe aqui, ERP é o sistema que faz toda a gestão da empresa. Então, emissão de nota fiscal, controle do financeiro e mais um tanto de coisas, né? O CRM é o que a gente já conversou com alguns outros convidados que são da área de vendas, é o sistema que controla as demandas de vendas, contatos, leads, etc, né? A tua empresa ajuda, então, as empresas a organizarem isso também, porque é difícil, assim, cada computador tem um arquivo. Como é que a gente bota isso em rede? Como é que a gente faz essa rede ser segura, né? O que é botar em rede? É eu ter uma pasta que todo mundo tem o seu acesso, mas que está restrito para esse setor ou para aquele setor, né? Então, isso é importante explicar, porque o empresário, principalmente os pequenos, eles não têm noção de o que as ferramentas de tecnologia, a gente ainda nem está falando de tecnologia simples, podem fazer por eles. Não é o intuito de uma consultoria como a tua e a minha reduzir o número de funcionários, não é esse o intuito. Mas às vezes a gente chega numa empresa e tem 3, 4 pessoas executando a mesma tarefa em planilhas diferentes, com os mesmos dados. Isso é uma perda de tempo gigantesca para a empresa. Perde dinheiro, perde produtividade e ainda a possibilidade de erro aumenta grotescamente. Por quê? Porque quando tem várias pessoas digitando, tocou o telefone, a pessoa parou, ela digita errado, na seguinte pulou uma linha, não copiou certo. Então, assim, isso realmente é fundamental para as empresas. E aí, eu vou para uma outra questão. Trabalhando com as empresas, o que tu enxergas que é o maior desafio de lidar com pessoas nesse mercado de tecnologia? Bom, vamos lá. A parte de sistemas, né? O sistema ele precisa te entregar produtividade. Ele precisa te entregar alguma coisa, né? Senão não existe, senão não tem o porquê você ter um sistema dentro da tua empresa. É muito comum, sim, em as empresas terem um ERP olhando de repente para uma parte mais de processos e financeiro, um CRM para a parte comercial, de repente um sistema de chamados para a parte de operação. Enfim, tem vários sistemas que são muito bons em algumas áreas. Nem todos eles se integram, mas a questão é, será que houve uma análise para eu entender se aquele sistema de fato vai gerar uma produtividade? Ele vai se adequar aos meus processos ou eu vou me adequar ao processo do sistema? E seja qual for o caminho, vai me gerar uma evolução dentro do meu processo? A gente acaba vendo, às vezes, empresas que contratam mais uma pessoa para alimentar o sistema. Isso é Uhum, grotesco de erro, porque o sistema ele vem para você ter controle e não ter que digitar mais uma vez alguma coisa, né? sim. Vou dizer uma coisa que pode assustar, mas, pessoal, não acreditem em tudo que as empresas de sistema falam para vocês. Porque isso, na hora da venda, eles dizem que resolve tudo. Mas, muitas vezes, assim, o processo que o vendedor está dizendo que seria um processo fantástico, não serve para você. Ou, de repente, é um processo que não funciona de acordo com algum outro sistema que você use, enfim. Então, por isso que é importante, antes de uma contratação de sistema, você colocar uma interface, alguém que esteja olhando o teu processo e que tenha conhecimento técnico, para avaliar se aquilo vai gerar ou não um ganho. Ah, mas eu já tenho sistemas. Ok, vamos olhar, vamos entender o processo que está rodando, vamos entender o que você precisa e ver se existe uma forma de você ganhar produtividade, que esse é um grande pilar que a gente comentou, que é importante.
E tudo bem se você tiver 2, 3, 4 sistemas que são especialistas, desde que na somatória deles você esteja ganhando, né? E não que você esteja refém, que você esteja precisando colocar mais gente, mais braços só para alimentar a informação, que é um outro grande problema, né? Sistemas que estão sendo bombardeados de informação e aí você acaba nem olhando essas informações, né? Então, é importante o sistema, mas nem sempre só o fato de você ter sistemas e mais sistemas vai fazer com que você resolva o que você precisa. Adriano, e o que tu dirias para alguém que está começando nessa área de tecnologia, que está começando a empreender nessa área, um jovem, por que lado ele pode começar? Um livro que ele pode ler que vai ser interessante para ele utilizar nessa área de tecnologia? Livro, se eu falar um livro hoje, daqui 20 dias, provavelmente ele já esteja ultrapassado. Então, livros, a gente não costuma recomendar muito na parte de TI, porque eles acabam virando datados. Mas eu vejo mais como uma questão comportamental, né? É importantíssimo que qualquer pessoa que pense em ir para essa área, ela saiba que ela vai precisar estudar todo dia um pouco, para o resto da vida. Não necessariamente no dia, mas ela vai precisar estudar na semana, ela vai ter que se atualizar, porque muda toda hora, e muda mesmo, assim como a nossa legislação muda todos os dias, a tecnologia também. Com a IA, ainda mais agora, a gente vai ter mudanças, toda semana sai uma atualização de uma IA nova, e nessas atualizações saem, assim, funcionalidades que a gente já não conhecia. Então, o principal ponto saiba que você precisa gostar de estudar. E não é gostar de estudar, de se enfiar em livro, mas se interessar pelo assunto. Pesquisar na internet, participar, de repente, de fóruns, ver... Tem muito curso online hoje, muito bacana. Tem muita gente que tem, assim, influencers no Instagram que costumam falar de determinados assuntos, né? A tecnologia hoje ela tem muitas áreas. Você tem áreas assim desde a parte de hardware, a parte de IoT, a parte de sustentação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento, enfim. De repente entender um pouco dessas áreas é importante também para que a pessoa saiba um dos caminhos, mas assim, estude, analise, faça algum curso, né? Tenta desenvolver alguma coisa, desenvolva com uma linguagem de programação, que isso, por mais que hoje a IA ajude muito, né? Hoje você tem IAs que já fazem muitos sistemas prontos, mas você está desenvolvendo a tua mentalidade, você está desenvolvendo a sua análise técnica, digamos assim, enfim. Só não dá para ir para a tecnologia a pessoa que pensa que vai estudar alguma coisa e depois vai parar por aí. Não tem como, né? Essa pessoa vai ficar para trás, vai ficar datada e o mercado vai engolir, né? Que os mais novos aí estão vindo, vão estudar e vão acabar se aprimorando mais. Em que área hoje que a gente consegue ficar sem estudar, sem se É atualizar? verdade. É difícil, até o padeiro, né? Vai ter cada dia uma fórmula de pão novo, porque tem alguém que é vegano, que é sem glúten, que é sem lactose, os caras têm que trabalhar todo dia. Eu não vejo uma área que a gente consiga atuar sem estar se atualizando todos os dias.